Olá a todos! Então, seguindo o nosso treinamento de radioproteção, nós vamos comentar agora sobre alguns princípios e parâmetros de radioproteção. Então, nós temos 3 princípios e 3 parâmetros, né? Qual que é a diferença de princípios e parâmetros? Princípios são ideias, né? Ou seja, são conceitos que as pessoas vão utilizar para se guiar no desenvolver de alguma atividade, de alguma prática. E parâmetros são medidas que são feitas associadas a algum sistema. Ou seja, alguém vai pegar algum equipamento de medida e vai ali e vai verificar. Pode ser uma régua, pode ser um cronômetro, pode ser uma... enfim, qualquer tipo de medidas, né? Mas em especial as medidas que são relacionadas e os princípios que são relacionados à radioproteção são otimização, justificação e limitação de dose, são os nossos princípios, vou botar PRI, e tempo, distância, blindagem são nossos parâmetros, vamos chamar de PAR. Vamos lá. Começando então pelos princípios de radioproteção. A importância deles se dá porque eles vão gerar uma espécie de guia, um modelo para nós conseguir fazer uma melhor proteção radiológica do nosso serviço. Como eu comentei antes, nós temos diversas fontes de radiação e diversas pessoas que trabalham no serviço. Então, para cada combinação de pessoas e fontes, nós temos diversos riscos associados. Nós temos que tentar minimizar esses riscos e para tentar controlar e ter um ambiente seguro para o trabalho, né? Considerando então a ideia de otimização, o princípio da otimização, né? Vamos botar aqui princípio. Perfeito. Esse é o mais famoso, porque tem essa frasezinha com essa palavra esquisita. Todas as doses devem ser tão baixas como razoavelmente exequíveis. O que é exequível? É o menor possível. Ah, mas é o menor possível independente do que for conseguido? É o menor possível desde que atinja o objetivo inicial do uso da radiação. Atinja o objetivo. Ah, Rômulo, não entendi, não está claro. Me explica aí, por favor. Vamos lá. Imagina que vocês vão fazer um raio-x numa pessoa. Um check-filme, né? Um raio-x de simulação, um portal, num acelerador linear, num aparelho. Nós temos um conhecimento ali, vamos usar o 602 como referência. Nós temos que usar ali, vamos pensar um paciente de pelve, né? 10, 12 unidades monitoras. Para daí sim conseguir ver uma imagem num check-filme lateral ou um anterior posterior. Nós temos certeza que se nós usar apenas uma unidade no 602, na sala 2, nós não vamos atingir o objetivo de conseguir gerar uma imagem radiológica. Ou seja, não pode ser simplesmente o menor possível, porque não foi útil o suficiente para conseguirmos fazer o nosso objetivo. Então essa é a ideia associada a tão baixo como razoavelmente exequível. Esse item em inglês é as low as reasonable achievable, ou seja, tão baixo quanto ele chama de racionalmente atingível em inglês, a LARA. Então ele segue esse conceito. Aonde é que vai ser utilizada a otimização? Vai ser nas magnitudes associadas ao uso da radiação. Então vai ter contextos onde não vai ser necessário tu fazer uma irradiação extra. Por exemplo, imagine que vocês fossem fazer uma irradiação de vamos supor assim, um grupo de hemocomponentes. Nós podemos fazer esses hemocomponentes a uma distância padrão ali de 100 centímetros, calibrados, ou então em alguns lugares, alguns serviços, tu aproxima a mesa dos aparelhos, né? Totalmente que fica um pouco menor, mas não tem problema. A questão é, nós não vamos fazer a radiação desses componentes colocando eles na parede e virando gates para eles para ficar uma distância gigante do aparelho, né?
e assim receberem uma dose pequena e tem que ficar por muito tempo. Então nós estaremos trabalhando com uma quantidade de radiação que seria, vamos dizer assim, numa ordem de magnitude acima, que seria desnecessário fazer isso. Então nós vamos tentar trabalhar com a menor quantidade de radiação possível. Nós podemos pensar também o princípio da otimização no contexto do número de pessoas envolvidas, expostas, né? E onde é que essas pessoas podem estar expostas? Por exemplo, lá no console de tratamento. Nós não precisamos que fique diversas pessoas ali no lado do console enquanto o colega trabalha, né? Apesar de existir uma blindagem para a sala de tratamento, a pessoa que está no console está sim recebendo radiação. Quantidades pequenas controladas, mas está recebendo. Então, quanto menos pessoa tiver ali no console, mais interessante é para nós. E também nós temos que lembrar que a otimização ela está associada a tu controlar a probabilidade de ocorrência de exposição. Então, como assim controlar a probabilidade de ocorrência de exposição? Vamos pensar durante um controle de qualidade. Significa que eu vou fazer um processo que durante o controle de qualidade eu faça o menor número possível de exposições. Ou seja, eu vou tentar fazer talvez uma ou duas imagens, não vou pensar em fazer 15, 20 imagens. Eu vou ajustar a minha rotina, o meu fluxo, o meu roteiro de trabalho para que eu utilize a menor quantidade de exposição, ou seja, de dose que vai ser entregue em algum local específico, né? E fique a menor dose possível naquele local. Ou seja, não quero irradiar. Quanto menos irradiar, melhor. O serviço de radioterapia bom é um serviço que não está irradiando, teoricamente, porque daí não tem nenhum risco. Lembrando que para exposições médicas apenas o necessário é suficiente. Apenas o necessário e suficiente, né? Não mais que isso. Então tu não vai ficar irradiando a Bangu porque eu achei que hoje eu tinha que fazer um filme, eu acho que eu vou dar uma dose a mais aqui para tratar um pouco melhor esse tumor. Não, não é assim. Nós vamos fazer apenas o que é necessário e suficiente. Um aspecto interessante é a otimização, ela não trabalha no paciente. Ela é trabalhada nas rotinas que permeiam o contexto do paciente. Então, o paciente não é inserido no contexto da otimização. Ou seja, se eu for fazer um planejamento de tórax, por exemplo, um câncer de pulmão, eu não estou me pensando no contexto de otimização quando eu controlo a dose no órgão de risco. Esse é um outro aspecto. Ou seja, a otimização ela é aplicada na utilização de radiação como rotinas, como processos. É um pouco sutil, mas vamos lá. O segundo princípio, então, da justificação, ele é bem tranquilo. Tu tem que estar justificado no uso da radiação, mas não é qualquer justificativa, né? Ela tem que produzir mais benefícios do que detrimentos. Ou seja, se tu vai irradiar a pessoa, é porque vai fazer bem para ela num contexto como um todo. Vamos dar um exemplo? Um paciente que vai fazer um transplante de medula, talvez seja necessário fazer uma irradiação de corpo inteiro, um Total Body Radiation, TBI, para que baixe a possibilidade do sistema imunológico rejeitar algum transplante de medula. Então, nesse caso, o risco que ele tem associado a perder a imunidade temporariamente, ela fica compensado pelo fato de a pessoa poder realizar o transplante de medula e receber então uma nova medula e todos os aspectos positivos que pode receber. Existe um risco? Com certeza. Mas a equipe clínica definiu que o benefício é maior do que os possíveis problemas que esse risco pode causar, que esses detrimentos podem causar. Em especial, devem ser consideradas técnicas alternativas sem radiação. Isso é um contexto que o pessoal da radiologia acaba esquecendo. Radiologia.
Então, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que para saber que uma pessoa está com sinusite, tu realmente precisa fazer uma tomografia da pessoa, né, do rosto da pessoa? Será que um raio-x não já revela essa informação? Será que só uma observação clínica já não resolve, já não tira essa dúvida? Né? Existem modos alternativos que tu não precisa expor a pessoa ao risco da radiação. Radiação tem risco, né? Nunca esqueçamos isso. E para a exposição médica, ou seja, para o paciente receber radiação, tem que estar bem justificado. Ou seja, o médico tem que estar seguindo um protocolo. Né? Alguém tem que ter definido algum estudo que mostre que aquele tipo de prática produz benefícios. Mais benefícios que detrimentos. E o médico vai prescrever esse aspecto. E agora vamos falar do nosso último princípio. Princípio. É a limitação de dose individual. A limitação de dose individual está muito associada aos indivíduos ocupacionalmente expostos, os IOEs, ou seja, os colaboradores, né? Ela vai dizer que nós temos que procurar para essas pessoas ter um ambiente seguro. Por quê? Porque a pessoa que vai trabalhar com radiação, ela não vai trabalhar durante 15 minutos. Ela vai trabalhar durante 20, 30 anos da vida dela. Então, se não for seguro para ela, como é que ela vai querer fazer isso aí? Ela vai trocar de profissão. Eventualmente, se não for seguro para ela, ninguém vai trabalhar com radiação. Então, nós precisamos que as práticas sejam seguras. Em especial, não deve haver exposição desnecessária. Ou seja, qualquer exposição que for ser realizada, ela tem que estar no ambiente mais controlado, com um protocolo bem definido, com todos os riscos minimizados, dirimidos, né? Então, esse é o principal aspecto da limitação de dose. No caso de grávidas, a CNEM pede que o feto receba até 1 milisievert durante a gestação. É uma dose bem baixa, né? E devemos lembrar que existe um contexto que algumas empresas, a dose mínima que elas medem é 0,2 milisievert ao mês. Desculpe, a dose equivalente. Então era aquele H que nós vimos lá nos slides anteriores, né? Isso aqui num mês. Só que, ou seja, abaixo disso, o dosímetro nem lê. Agora imagina que em 12 meses, né? Em 12 meses, quanto que isso aqui corresponderia? A 1,2 milisievert. Ou seja, existe um risco de a criança estar recebendo mais dose, o feto no caso, né? Receber mais dose do que aquilo que ocorreu durante a gestação. Ah, Rômulo, mas são 9 meses de gravidez. Não, realmente são 9 meses de gravidez, não são 12 meses. Mas fica perigosamente próximo a esse limite ainda. Aliás, desculpe, 12 vezes 0,2 é 2,4. Né? Então 9 meses, quanto que é? É 1,8 milisievert. Olha, ainda continua perigoso. Então, o que se faz? A Anvisa entendeu que as grávidas devem ser remanejadas para outras atividades sem radiação. Então, essa é a licença maternidade que nós temos no serviço, né? É uma particularidade. Fechando a questão da gravidez, né? Menores de 18 anos não podem ser irradiados. Ah, mas tem um estagiário com menos de 18 anos? Não, não existe estagiário com menos de 18 anos trabalhando com radiação. Ah, mas um familiar, não sei o que. Não, não pode. Ah, tem uma criança andando no serviço, não sei o que. Não pode. Infelizmente, é vedada qualquer tipo de exposição a menores de 18 anos. Inclusive, se você pensar que tem aquela sala de tratamento lá, onde está o paciente tratando, e no lado daquela sala vai ter o console onde está o técnico ali trabalhando, né?
tu não pode ter aquela criancinha no lado aqui. Porque o que acontece? Nós temos que a radiação ela sai do console, sai de dentro da sala de tratamento, ela passa pelas blindagens, mas ela ainda atinge as pessoas que estão nos contextos ao redor. Então, como essa exposição ela é vedada a menores de 18 anos, nós não podemos ter crianças no serviço de radioterapia. Então, caso encontrem alguma criança andando pelo setor, sempre conversem com os familiares, orientem que a criança não pode ser permitida ficar ali e ela precisa ficar sendo acompanhada por algum outro familiar, algum outro pessoa de confiança desse paciente, né? E no contexto de que o paciente fale, não tenho com quem deixar a criança, então tem que ser encaminhado para o assistente social para poder dar uma abordagem a esse contexto. Nós não podemos ter crianças no nosso serviço. Existe um risco muito grave, que não, um risco que não tem um benefício melhor, ou seja, o detrimento é pior que o benefício da criança estar presente no serviço ali só dando banda, né? A criança precisa estar na casa de um familiar, precisa estar na creche, precisa estar em outro lugar. Não está na radioterapia. Crianças na radioterapia é apenas aquelas que estão tratando. Um aspecto que é importante dizer, né? Mudando um pouco de assunto, que a exposição médica não se aplica à limitação. Ou seja, se um paciente fizer uma radiação, o médico já tem que fazer uma segunda, que tem que fazer a terceira, a quarta, quinta, 10, 15, 50, 1000 radiações, todas elas são autorizadas. Não se aplica limite de dose para exposição médica. E acompanhantes são limitados a 5 mSv por sessão de diagnóstico e tratamento. Ora, se nós fizermos uma relação brusca entre a dose absorvida e que é dada numa sessão de tratamento, nós temos algo aí da ordem de, vamos lá, 200 centigray. Isso, a grosso modo, aí daria 200 milisievert, né? Muito maior que esses 5. Então nós não podemos ter acompanhantes dentro da sala. Ainda sobre limitação de dose, nós temos uma tabelinha que mostra quais são os limites de doses anuais estabelecidos pela CNEM. Então nós vamos ter, lembrando que essas doses elas já estão associadas à dose equivalente, né? Dose equivalente, né? Na verdade seria aquele H, né, que nós vimos antes. Aqui. E a dose equivalente ela é ponderada de acordo com o tipo de tecido, né? Então reparem que o cristalino, ele é o que recebe menos, ele é o que tem a menor dose, né? Ou seja, o mais restrito, né? Então nós temos que levar em consideração isso. O corpo inteiro, a pele das pessoas, também 50 milisievert, né? Nos indivíduos do público geral. Aqui é só isso mesmo, né? Não tem muitas questões a falar. Bem simples. Agora sobre os parâmetros de radioproteção. Então lembre que os parâmetros, eles são medidas, eles são leituras. Então como medidas, o que eles são feitos, né? Eles são obtidos no nosso dia a dia. Então tempo por um cronômetro, distância e blindagem podem ser obtidos pela uma espessura, né, por uma régua. Então eles vão ser associados às nossas características físicas do nosso serviço. Tempo, né? Quanto menor o tempo de exposição, menor a dose. Isso acaba sendo um pouco óbvio, né? Vamos para o próximo. Distância. Quanto maior a distância, menor a dose. Ou seja, a radiação que sai de um ponto, de uma fonte, que ela passa por um quadradinho a uma distância de 1 R, vamos dizer 1 metro. Em 2 metros ou 3 metros, qual que é essa intensidade? Se 1 metro ela tem um percentual de 100%, em 2 metros essas mesmas quantidades, esses mesmos feixes de radiação vão se dividir por 4 regiões. Então ela vai cair para uma
quantidade de 25%. Ah, e se for para 3 metros? Daí vai cair para uma quantidade aí aproximada aí de, sei lá, uns 11% mais ou menos. Valores bem baixos. Ou seja, o decaimento aqui ele vai com o inverso do quadrado da distância. Nós vamos falar melhor sobre isso. A blindagem é o último aspecto, ou seja, o que tiver de material entre o alvo da radiação e a fonte, né? Obviamente depende do poder de penetração da radiação, mas esse aspecto aqui na radioterapia ele vai ser principalmente associado às paredes das salas de tratamento e às portas. E é isso, pessoal. Sobre parâmetros e princípios, finalizamos por agora. Muito obrigado.